Olá pessoal, bom dia. Estou aqui de volta para seguir com vocês com o capítulo 8 do nosso livro do sexto ano, que tem como título Sequências Lógicas. Vamos falar de números, aprendendo a determinar um padrão. Mas as nossas sequências, tanto pode ser numérica, como pode ser de letras, como pode ser também com figuras. Vamos trabalhar com essas três modalidades. Então, toda sequência, ela tem que obedecer um padrão, tá certo? Vamos apresentar algumas sucessões numéricas, obedecendo a lógica quantitativa. Para escrever uma sequência numérica, devemos utilizar o sucessor e o antecessor de um número. Então, nós temos dois tipos de sequência numérica. A sequência numérica finita, que é a que tem uma determinada quantidade de elementos na sequência. Você pode contar, você sabe qual é o primeiro e sabe qual é o último, evidentemente, e sabe quantos elementos tem nesta sequência. E temos também a sequência numérica infinita. Lógico, quando se fala nessa palavra infinita, é um conjunto que você sabe apenas o primeiro elemento, mas não sabe qual é o último elemento. É uma sequência que tem vários elementos que você não conhece o último. Por isso que é chamado de sequência numérica infinita. Nós temos, como exemplo de sequência finita, no caso aí, uma sequência numérica finita. Se eu quero, por exemplo, o conjunto dos números naturais menores que 10. Então, essa daí é uma sequência numérica finita. Por quê? Porque eu conheço os números naturais menores que 10, que vai de 0 a 9. Já um exemplo de sequência numérica infinita, eu posso falar o seguinte: escreva o conjunto dos números pares. Ora, você pode conhecer o primeiro número par do conjunto, que é considerado o zero, começa pelo zero. Mas vai seguir 0, 2, 4, 6. Você não vai saber qual é o último. Por quê? Porque eu não sei qual é o maior número par. Então, por isso, é chamado de sequência numérica infinita. Eu conheço alguns elementos do conjunto, mas não conheço todos. Não conheço o último. Então, é infinita. Tá? Baseado nesse assunto de sequências numéricas, aí nós temos alguns exercícios resolvidos no nosso livro. Temos aí na página 74 o primeiro exercício, que fala o seguinte: assinala a alternativa que substitui corretamente a interrogação na seguinte sequência numérica. Então, aí a sequência é a seguinte: tem 8, aí depois 12, depois 24, depois 60. Eu tenho que encontrar um padrão para esta sequência, um padrão lógico. Então, aí 8, do 8 para o 12, está multiplicado, está dividido, está somado. Como é que está? Aí você vai observar que do 8 para o 12, do 8 para o 12, eu posso analisar o seguinte, que foi aumentado 4. Foi aumentado 4.
E do 12 para o 24 foi aumentado 12. Então, se do 8 para o 12 foi aumentado 4, e do 12 para o 24 foi aumentado 12, quando eu observar que o que eu aumentei no primeiro foi 4, e já do segundo para o terceiro foi aumentado 12, ou seja, foi aumentado 3 vezes 4. Aí você vai observar agora o que aconteceu do 24 para o 60. Aí aumentou quanto? 36. Então, o 12 também foi aumentado 3 vezes. E qual será agora o próximo número? Né? 60, se foi aumentado lá 4, aí em cima aumentou 12, que foi 4 vezes 3, 12. Aí o 12 vezes 3 foi 36, foi o que aumentou. Então, evidentemente, vai multiplicar o 36 vezes 3 e o resultado você vai somar com 60, que vai ser o próximo número da sequência. No caso, é 36 vezes 3 dá 108. Adicionado com 60 vai dar 168. Então, o nosso próximo número da sequência é 168. Este é o nosso primeiro exercício resolvido. Vamos para o segundo exercício. Vamos analisar o que é que está acontecendo. Nós temos duas sequências, sequência A e sequência B. Vamos analisar o que aconteceu na sequência A. Ó, do 7 para o 13, aí depois para o 25 e depois para o 49. Vamos ver o que foi que houve. Do 7 para o 13 dá 6. Do 13 para o 25 foi 12. Ora, 12 é o dobro de 6. Concorda? E do 25 para o 49 foram 24. Ora, 24 é o dobro de 12. Ah, agora ficou fácil. Então, se ali está aumentando, sempre dobrando o dobro, do 7 para o 13 foi 6. Ao dobro de 6 foi 12. O 12 eu aumentei do segundo para o terceiro. Do segundo para o terceiro. Então, do terceiro para o quarto, foi o dobro de 12, que foi 24. Então, agora eu vou fazer o dobro de 24, que é 48, e vou adicionar ao meu quarto número para me fazer o quinto. Então, o dobro de 24 é 48, somado com 49 dá 97. Então, o próximo número seria 97. Aí você continua essa sequência. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, a diferença entre o segundo termo da sequência A e o primeiro termo da sequência B. Então, eu tenho que fazer o segundo de A com o primeiro da sequência B. A diferença. Aí, continuando, que foi 8, né? O segundo de A é 13, o primeiro de B é 5. 13 menos 5, 8. Isso foi a primeira diferença. Aí ele continua falando, a diferença entre o terceiro termo de A, é 25, e o segundo de B,
que é 9. 25 menos 9, aí deu 16. Aí ela agora quer que a gente continue a sequência. Você tem que continuar a sequência até o 10º termo de A e continuar a sequência também até o 9º termo de B. Para depois você fazer a continha e encontrar a sua resposta. Então, aí ele pergunta: a diferença entre o 10º termo da sequência A e o 9º termo da sequência B é o número entre a letra A, 1.000 e 1.500, 1.501 e 900, letra C, 1.901 e 2.200, letra D, 2.201 e 2.300, e letra E, 2.301 e 2.350. Aí, quando você analisa aí, você faz todas as continhas e vai observar que o 10º termo de A deu 3.073 e o 9º termo de B deu 1.025. Quando você fizer a diferença, vai dar 2.048. Então, a resposta está na letra C, que é entre 1.901 e 2.200. Então, aí segue a atividade para vocês analisar, responder. Aí apareceu a sequência de Fibonacci. Na primeira questão, o que é isso, professora? Sequência de Fibonacci. Fibonacci, ele faz o seguinte: ele sempre soma os dois termos anteriores para dar o terceiro. Por exemplo, aí temos uma sequência eu vou tem a sequência aí 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 e 13. Ele quer saber qual é o 14º termo. Para você fazer essa aí, você soma 0 mais 1, aí dá o terceiro, que é 1. Aí o terceiro e o quarto dá o quinto. Somando o quarto e o quinto, dá o sexto e o sétimo dá o oitavo. E vai fazendo até você preencher uma sequência de 14 números. Quando você achar o 14, aí você vai achar a resposta correta. Ok? É somando. O primeiro e o segundo dá o terceiro, o segundo e o terceiro dá o quarto e o quinto dá o sexto e o sétimo dá o oitavo, o sétimo e o oitavo dá o nono, o oitavo e o nono dá o décimo, o nono e o décimo dá o 11º e assim sucessivamente. Tá certo? A segunda questão, você vai analisar e você tem 6, 11 e o próximo é 27. Veja o que aconteceu. Ó, do 6 para o 11, aumentou 5 unidades. Aí do 11 para o 17, aumentaram 18 unidades. Só que tem um número no meio. Aí você vai observar. Como aumentou 5 unidades, vamos ver. O próximo número é 6. Se eu somar com 11, dá 17. Aí, se eu somar com 7, dá 24. Então, não é 6. Depois do 5 foi 6. Aí, eu vou tentar o 7. Do 5 mais 6 foi 11, certo?
Aí 11 mais 7, 18. Ora, agora eu vou olhar se dá lá. 18. Então, como o 5 é ímpar e o 7 também é ímpar, eu vou tentar com esse 18 o próximo número ímpar, que é 9. Então, 18 mais 9 dá 27. Se der, então está correto o meu raciocínio, o nosso raciocínio. Então, está aí, está aumentando uma sequência de números ímpares a partir do número 5. Então, como a sequência aí tem 1, 2, 3, 4, temos 4 números. Lá em cima nós vamos ter uma sequência também de 3 números ímpares, que é 5, 7 e 9. E vai adicionando para poder formar os números da sequência. Na terceira questão, nós temos 5, 12, 17, 5, 12, 10, 17, 15, 22 e 20. Você vai observar qual foi o padrão utilizado. Do 5 para o 12 foi mais 7. Ora, mas do 12 para o 10 foi menos 2. Então tá, mais 7 e depois menos 2. Vamos ver se prossegue. Então, se é mais 7, 10 mais 7, 17. 17 tirando 2, 15. Opa, prossegue. Então, ele quer saber qual é o número que vem após o 20. Como o 22 foi menos 2, que deu 20, então vai ser 20 mais 7. 20 mais 7, que dá 27. Então, a sequência aí tá primeiro mais 7 e em seguida menos 2. Então, aí como o número é 27, você vai analisar aí qual a resposta correta, tá? Temos a quarta questão. Na quarta questão, tem a seguinte sequência: 8, 10, 11, 14, 14, 18, 17, 22. Se você for analisar aí, ó, só tem um jeito dessa sequência aí dar certo. Ou seja, eu tenho duas sequências montadas num único exercício. Se você observar, do 8 para o 11, dá uma sequência, porque do 11 para o 14 vai aumentar sempre o mesmo número, você pulando um número. A mesma coisa você faz do 10 para o 14, do 14 para o 18, do 18 para o 22. Aí você vai descobrir qual é o próximo número da sequência. Vamos ver se está na primeira sequência ou se está na segunda. Ó, do 8 para o 11, aí do 11 para o 14, do 14 para o 17, opa, está na primeira sequência. Então, já é o próximo. 17 mais quanto que vai dar? O próximo número, aí você vai descobrir, lógico. Na quinta questão, você tem 33, 34, 37, 42, 49, 58. Vamos observar o que é que está acontecendo. Ó. Do 33 para o 34 foi uma unidade. 34 para o 37, 3 unidades. E do 37 para o 42, 5 unidades. Opa! Eu já sei que 1, 3, 5. Isso aí são sequência de números ímpares. Então, aí está sendo somado apenas número ímpar. É o número mais o próximo número ímpar. Como foi? 33 mais 1, 34. 34 mais 3, 37. Como foi? Mais 3, o próximo é mais 5. Que assim vai. Vai somando sempre os números ímpares. Essa sexta questão é muito fácil. É para você descobrir o intruso. O intruso. Ou seja, você olha qual é o padrão que está acontecendo aí para formar esses pares. Do 3 para o 10. Opa, aumentou quanto? Do 1 para o 8, está aumentando quanto? Está aumentando sempre o mesmo número. Logicamente, tem um aí que está aumentando uma quantidade diferente.
Então, esse aí é chamado de intruso, ou então é o que tem a característica diferente, que não pertence ao mesmo grupo. A questão número 7, nós temos 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 14, 15, 17, 19. E o próximo número qual é? Que é o X. Então, do 7 para o 9, 2. Do 9 para o 11 foi 2. Do 11 para o 12 foi 1. 12 para o 13 foi 1. Do 13 para o 14, 1. Do 14 para o 15, 1. Aí depois vai seguir 2, 2. Então, como o primeiro foi aumentando, é 1, 1, 1 e 1. Aí mudou. Que aí passou. 2. Não, desculpa. Do 7 para o 9 foi 2. Primeiro foi assim, aumentou 2, 2. Aí depois foi 4 números seguidos de 1. Aí depois 2 seguido de 2. Então, evidentemente, agora eu tenho 4 números seguidos de 1. Então, você vai saber qual é o próximo número da sequência. No caso aí não é seguido, é somado ou com 2 ou com 1. Essa questão aí, você vai observar o padrão. Ó, o que é que está acontecendo? Como eu tenho que descobrir o primeiro número que está faltando na última sequência? Então, observe o que aconteceu na primeira e na segunda, para fazer o mesmo com a terceira. Como aí eu tenho que descobrir o primeiro número da terceira sequência, então eu vou fazer invertido, começando de trás para frente. Por exemplo, 27 menos 21, 6. E 21 menos 18, deu 7. Então, 6 e 7. Não, errei. 27 menos 21, 6. E 21 menos 18, 3. Já observe que 3 é a metade de 6. Certo? Certeza, né? Agora vamos para o próximo. 9 menos 7, 2. 7 menos 6, 1. Opa, 2 e 1. Então, 1 é a metade de 2. Muito bem. Então, significa dizer que eu vou ter que tirar metade do número que der aí. Então, 108, tirando 84. Aí vai dar 24. Então, eu só diminuir a metade de 24 de 84. Qual a metade de 24? Você sabe que é a metade de 24, né? Aí você diminui de 84. Eu não vou diminuir 24. Eu vou diminuir a metade de 24. Aí você vai achar a resposta certinha. Próximo aí tá muito fácil, que é 1, 3, 9, 27. Então, você vê, 1. Aí do 1 foi pro 3. 3 vezes 3, 9. Está sendo multiplicado por 3. 9 vezes 3, 27. Então, vou fazendo até o sexto termo. Lembre que aí só tem 4. Então, você tem que fazer mais 2 para poder descobrir o sexto termo. Tá certo? Aí tá multiplicado por 3, tá? Aí temos o exercício de fixação, é mais ou menos baseado nos outros que você já fez. Então, Deus abençoe. E esse capítulo a gente conclui por aí. Tá certo?
Beijo no coração e até logo.